Bom, primeiramente é importante ressaltar que de alguns anos para cá as campanhas políticas vêm usando a internet e os mídias digitais de uma forma bem mais ousada. Então, assim, se antigamente a gente tinha apenas uma plataforma a mais de exposição do candidato, se antigamente, há alguns anos, a gente tinha a internet, o emprego dos mídias digitais pelos candidatos apenas como um lugar a mais de exposição daquela candidatura, daquela proposta, hoje em dia eu acho que alguns potenciais da internet vêm sendo de fato utilizados, mas com alguma limitação. Por exemplo, alguns desses potenciais são a possibilidade de ouvir os cidadãos. De fato, alguns blogs permitem comentários, alguns blogs também, alguns sites também de candidatos permitem um testemunho por parte dos cidadãos e fazem com que os cidadãos participem, oferecendo testemunhos sobre aquele candidato. Permitem também um certo tipo de aproximação maior do candidato com o cidadão, na medida em que o cidadão pode baixar materiais de campanha e a partir daí replicar também esses materiais de campanha. Algo que vem sendo usado com certa intensidade nos Estados Unidos e que começa a chegar aqui no Brasil, apenas começa, é a doação para campanhas através da internet. Aqui no Brasil, no site, por exemplo, da candidata Jo Moraes, você tem como saber o número da conta dela para fazer um depósito identificado para a campanha dela. Em alguns sites dos Estados Unidos, você pode simplesmente colocar o seu cartão de crédito e é debitado e você faz aquela doação na hora. Então, assim, alguns milhões de dólares esse tipo de plataforma rendeu ao Barack Obama, no caso mais, digamos assim, no caso mais indicado, no caso mais conhecido. Mas o que também deve ser dito é que, se por um lado existe essa possibilidade de participação do cidadão, por exemplo, contribuindo, não só com dinheiro, mas também com propostas, e podendo acompanhar aquele seu candidato, de um outro ponto de vista das práticas democráticas, deve-se questionar o papel desses websites. Porque, na verdade, o ideal seria que os cidadãos acessassem os sites dos vários candidatos e, a partir dali, pudesse formar a sua opinião, pudesse avaliar quais seriam as melhores propostas. Mas, geralmente, o que se tem são aqueles cidadãos que entram no site dos candidatos que já são de sua preferência. Então, assim, esse papel, pelo menos hoje em dia, que não é a culpa da tecnologia, mas uma culpa da própria disposição e da própria cultura política que a gente tem. É importante sempre enfatizar esse papel da nossa cultura política, que é anterior, inclusive, à internet e à introdução dos mídias. Aliás, vai se imbricando com isso. Mas, de alguma forma, o fato de que os cidadãos não necessariamente procuram outras visões de mundo e sim reforçar aquelas suas, é, de certa forma, questionável do ponto de vista democrático. Porque o ideal seria que todos procurassem diferentes informações e avaliar o passado político, a biografia, o trabalho, a forma de condução, a experiência dos diferentes candidatos e as propostas, os planos de governo principalmente, para a partir daí poder formular a sua avaliação. O que a gente tem hoje basicamente são cidadãos que entram naqueles sites dos seus candidatos de preferência para aí sim poder, de alguma forma, apenas reforçar aquela visão que já é dele. Ou seja, do ponto de vista de questionamento dos próprios dogmas e dos próprios dilemas que os cidadãos têm, não há um maior ganho, digamos assim, trazido pela internet. De outro lado, é preciso também ver, em relação à participação, dois outros aspectos, digamos assim. Primeiro, é que se para o cidadão fica mais fácil participar, poder, por exemplo, enviar uma contribuição, poder enviar um testemunho, poder de alguma forma entrar em contato com a assessoria do candidato, de outro lado, essa participação acaba representando também um custo para o candidato. Então, assim, não é que os candidatos hoje em dia não ofereçam oportunidade de participação simplesmente porque não queiram. Na verdade, eles têm um custo, isso representa um custo. Você poder, por exemplo, processar todas aquelas demandas que vêm dos cidadãos. Se ele coloca assim, ofereça a sua proposta para o plano de trabalho do candidato, que a gente vai avaliar, e se você tiver feito uma boa proposta, a gente vai inserir no nosso programa de governo. Na verdade, avaliar cada uma das propostas que iria chegar, iria demandar um trabalho colossal por parte do candidato e da equipe dele. E que nem sempre o candidato tem condições de dar conta desse tipo de abertura. Ou seja, na medida que também, se de uma perspectiva, essa abertura do candidato à participação dos cidadãos é importante, por outro lado, oferecer oportunidade de participação demais representa um trabalho que nem sempre o candidato tem condições de processar e tem condições de levar em consideração todas aquelas demandas do cidadão. Então, assim, isso pode ser perigoso, oferecer, de certa forma, muitas oportunidades de participação, porque
o cidadão pode acabar se sentindo pouco privilegiado se ele não vê aquela sua demanda, aquela sua sugestão respondida. Esse é um aspecto problemático de oferecer tantas oportunidades de participação no site, ou seja, nem tudo pode ser processado pelo candidato. Por outro lado, também pode ser arriscado para o candidato oferecer muitas oportunidades de participação. Por quê? Porque o que a gente tem, pelo menos naquela campanha, digamos, de há 10 anos, o que a gente sempre tinha era uma propaganda gratuita eleitoral no rádio e na televisão, e com panfletos também, na qual a equipe de produção do candidato, a equipe de campanha do candidato, possuía um controle decisivo sobre o fluxo comunicacional. Então, assim, tudo que o candidato dizia era estrategicamente montado a partir da sua campanha, a partir dos seus consultores, por exemplo. Se ele começa a oferecer demais essas oportunidades de participação, de alguma forma ele vai, de certa forma, perder o fluxo, perder o controle desse fluxo comunicacional. Por exemplo, um determinado candidato, em determinadas sociedades, não falaria, por exemplo, sobre a questão do aborto, que hoje em dia se está discutindo no Brasil, se o aborto deve ser legalizado ou não. Um determinado candidato não iria se expor de graça sobre a questão do aborto, porque isso poderia tirar votos dele. Então ele prefere, de alguma forma, não falar sobre o tema, não se expor, não se aprofundar sobre o tema para não gerar maiores polêmicas. Mas se, por exemplo, se ao cidadão é dado um tipo de controle do fluxo comunicacional e se ele faz um tipo de pergunta dessa natureza para o candidato, o senhor é a favor do aborto? O candidato de alguma forma perde o fluxo da comunicação, perde aquele controle do fluxo e se vê constrangido a responder aquela pergunta e a se colocar numa posição incômoda. Então, assim, dois outros aspectos, como eu tinha falado, devem ser vistos em relação a essa questão da participação nos sites de candidatos, participação nos sites através da internet, claro. A primeira é essa, de que há uma profusão de trabalhos, uma quantidade de trabalhos imensa que vai ter de ser processada pela candidatura, pela equipe de apoio do candidato. Segundo, de certa forma, ele vai perder o fluxo da comunicação, o controle do fluxo. Então, o candidato deve pesar bem sobre por que não oferecer oportunidade de participação. Oferecer parece muito bonito no discurso, mas, por outro lado, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista efetivo e real, de alguma forma, esse oferecimento de outras oportunidades pode representar custos, não apenas financeiros de campanha, mas também custos políticos, de exposição negativa, por exemplo.